Fala galera, hoje estamos aqui com o trio de alvinegros do canal Lateral Esquerda, talvez um dos locais com maior proporção de botafoguenses, né? Talvez perdendo apenas para as torcidas organizadas do Botafogo. E hoje vamos falar, né, comprovar cientificamente como o Botafogo foi o clube mais importante do país para o Brasil ser pentacampeão hoje em dia. O Botafogo teve participação decisivas e é o clube que mais forneceu jogadores à seleção brasileira na Copa do Mundo, né? Talvez os mais jovens não saibam disso, estão acostumados a ver o Botafogo aí sofrendo um pouco, né? Com resultados não muito bons, né? Mas agora para o jovem, hoje vai saber a importância do Botafogo no fato do Brasil ser pentacampeão. Começar aí com o Marco, começando aí falando da Copa de 58, 54 também, né, Marco? Pode falar aí. Primeiro, saudar aí o grande botafoguense Walter Alol, o grande botafoguense Henrique aí, nós firmemente aqui como resistência alvinegra. Então, o Brasil faz uma trajetória em 8 anos, cara, muito curiosa. Vai de um trauma terrível do Maracanazo, a final da Copa de 50, e chega a glória em 58, mas só que no meio dessa parada aí do bonde, tem 54 na Suíça, que é uma Copa extremamente nervosa, cara, porque o Brasil começa a Copa de 54 com nervosismo de 50 pairando, por quê? Tinha perdido a decisão em casa, não podia errar. Será que a gente vai perder a Copa de novo? Aquele temor estava assombrando o Brasil o tempo todo. E aí começa muito bem, mete um 5-0 no México. Aí depois vem o Iugoslávia e empata. E aí o capitão, cara, o Bauer, não confundir com Paulo Baier, ele é contemporâneo, de repente, do Bauer, mas não jogou na seleção, pelo menos. E aí o Bauer começa a chorar no ônibus, na saída do jogo, ele fala: a gente perdeu de novo, a gente está desclassificado. Porque ele desconhecia que, na regra, o resultado, o empate, dava classificação para a Iugoslávia e para o Brasil. Então, assim, o pânico, o temor era tão grande que o cara se desmanchou em lágrimas ali, né, nervoso por ter, poxa, não deu mais uma vez, nós tentamos e não conseguimos. E aí foi uma Copa nervosa, sobretudo pela Batalha de Berna. A gente escuta na Copa de 54 falar muito do milagre de Berna, que foi a final entre a Alemanha e Hungria, né? Que a Alemanha virou o jogo de um jeito espetacular para 3-2. Só que a Batalha de Berna foi Brasil e Hungria. O Brasil pegando o melhor ataque da Copa, com Puskás, com Zabo. E aí o Brasil entra nervoso para caramba, toma logo 2-0. Mas assim, a gente recuando só mais um pouquinho para os bastidores do jogo. Os jogadores não estavam conseguindo dormir, o Bauer estava insônia, o pessoal fumando, andando para um lado e para o outro, né, não vindo o sono de jeito nenhum. E aí o pessoal vai muito nervoso, alguns tiveram desarranjo intestinal, e eles vão para o jogo nesse estado de, né, com o mental ali, o psicológico muito em frangalhos. E aí estava correndo ainda um boato de que o chefe da delegação, João Lira Filho, tinha comprado as passagens da volta, já dando a Hungria como certa, como favorita de avançar no lugar do Brasil. E aí ele teria comprado, surgiu o boato, né, que ele teria comprado as passagens. Ele, para desmentir, ele envergou um discurso mega patriótico, mega ufanista, no vestiário, pouco antes de subir a campo, falou: nós temos que lutar, defender essas cores, verde e amarelo, e a gente tem que vingar os mortos em Pistoia. Os mortos, né, os soldados que morreram na Segunda Guerra em Pistoia, na Itália, pela FEB. E aí ficou um clima pesadaço, assim, todo mundo ficou: caraca, os mortos em Pistoia, meu. Então ficou um clima horrível. O Brasil entrou, tomou logo 2-0, e aí teve um pênalti para o Brasil, todo mundo falou: não, bate você, não, bate você, bate você. Aí o Djalma pegou, bateu 2-1. E aí ficou naquele clima tenso. Nilton Santos saiu no soco com um jogador húngaro, e aí os dois foram expulsos. E aí, nessa tensão, a Hungria começou a jogar fechadinha, saindo só no contra-ataque. O Julinho Botelho faz um belo gol de trivela, meio de folha seca, meio de trivela. E aí fica 4-2 para a Hungria no final, porque o juiz acaba não dando um pênalti para o Brasil, dá um pênalti depois para a Hungria e termina 4-2 o jogo. Então desata uma pancadaria sem fim, voa garrafa, voa soco, tem voadora, então sai uma pancadaria interminável. E assim a gente tem o desfecho da participação do Brasil na Copa de 54, que foi com a Batalha de Berna, a troca de socos muito, muito sincera e muito honesta, um nervosismo muito honesto do Brasil em 54. Com Mas aí, participação do Botafogo. com grande participação do Botafogo com o Nilton Santos, porque o Didi, né, jogou essa Copa, mas era jogador do Fluminense. A gente pensa: pô, então o Brasil para 58 deve ter feito uma preparação maravilhosa.
depois de 54, depois de 50, tinha conseguido, né, aquele terceiro lugar em 38, mas estava ainda, não era uma seleção assim que tinha conquistado nada, né, desde 30 aí lutando para conseguir seu lugarzinho ao sol. Mas o que a gente tem, em vez desse grande preparo aí, é uma grande dança das cadeiras dos técnicos. A gente tem, por exemplo, Flávio Costa dirigindo a seleção carioca, fazendo o papel de seleção brasileira durante um jogo. A gente tem o próprio Vicente Feola, que seria o técnico na Copa de 58, dirigindo a seleção também paulista, se passando por seleção brasileira. O Pedrinho, que dirige a seleção baiana, usa a seleção baiana como seleção brasileira. Então, a gente tem assim, um preparo totalmente catastrófico, porque o Feola, assim, entre idas e vindas, vai Oswaldo Brandão, chega o Teté, que usa a seleção gaúcha como seleção brasileira. Você vê que a gente está em 58, estamos só entre historiadores aqui no vídeo, então a gente vê que o pacto oligárquico ele já tinha acabado em 30 no Brasil, mas na seleção ele estava comendo solto, né? Porque era a seleção gaúcha, era a seleção baiana, era a seleção carioca, dominando ali, fazendo, né, às vezes de seleção brasileira. E aí, em maio de 58, chega o Feola. Então você pensa, caraca, o Mundial começa em junho, cara, e o cara chega em maio. E o Feola, né, aquele jeito bonachão dele, ele chega e o que vigora ali taticamente é o 4-2-4. E o Feola, ele faz uma adaptação. Com o Zagallo, que era um cara que jogava na ponta esquerda e tinha muito pulmão, ele consegue alternar o 4-2-4 para um 4-3-3. Então o Brasil, com a bola, conseguia jogar no 4-3-3 com o Zagallo pela ponta, e sem a bola a gente tinha o Didi, titular indiscutível, absoluto, e o Dino Sani. Só que o Brasil estreia, faz o 3-0 ali em cima da Áustria, e no jogo seguinte contra a Inglaterra não sai gol. E, né, a gente sabe, não tinha substituição durante os jogos. Então o Feola ele muda a equipe. Ele fala, esse 0-0 com a Inglaterra aí ficou embaçado. Então, para o jogo contra a União Soviética, ele tira o Dino Sani e bota o Zito. Então fica Didi e Zito e o Zagallo fazendo esse ponteiro aí. Ora ele vai para o ataque, ora ele compõe o meio-campo ali com 3. E aí o negócio, vira brincadeira, cara. Porque vai 2-0 contra a União Soviética. O Didi faz um lançamento maravilhoso para o Vavá, que era um excelente finalizador, a gente não pode esquecer também do grande atacante que era o Vavá, mas a gente já tem o Didi ali comandando esse meio-campo, e deve ser difícil também comandar um meio-campo com tão pouca gente, né? Você e mais um ali no meio-campo e você, né, se destacar. Então, estamos no jogo contra a União Soviética. Depois tem País de Gales, que o Didi dá um toquezinho de cabeça para o Pelé, ele domina, já é o prenúncio daquele golaço que o Pelé vai fazer na final. Ele dá um micro chapéu no defensor do País de Gales e conclui de peito de pé. Beleza. Então, aí vai para a semifinal e vai pegar justamente quem? A França, do Jules Fontaine, que era o artilheiro, era o grande goleador daquela Copa. Terminou como artilheiro daquela Copa. Né? E o Brasil carimba um 5-2 ali sonoro, cara. E nesse jogo, o Garrincha já era titular, ele dá 2 assistências para o Pelé, e o Garrincha, não é brincadeira, não é clubismo, não, mas o Garrincha, jogando pela direita, pela ponta direita, pelo amor de Deus, ele infernizou a França assim, o tempo todo. E 2 assistências para o Pelé, o Brasil ganha de 5-2, o Didi faz um golaço, dá um chutaço de fora da área, acerta o ângulo. Então o Brasil vai para a final contra a Suécia, do grande craque Nils Lidholm, e tá com a moral lá em cima. E aí, na final contra a Suécia, o Nils Lidholm que abre o jogo, ele faz 1-0. Então, né, já bate aqueles fantasmas, né? Novamente vai se repetir o filme de 50, 54, a gente eliminado, enfim. Mas o Brasil não se abate, assim, se mantém firme. Então, o Vavá empata numa jogada de quem, meus amigos? De quem? De Garrincha, pela direita, mais uma vez. Ele cruza e o Vavá empurra para o gol. Depois, o Garrincha faz uma jogada idêntica e o Vavá conclui de maneira quase idêntica, passa pelo Pelé, sobra para o Vavá. Aí tem aquele gol mega famoso do Pelé, né? Que ele domina a bola, dá um chapéu, dessa vez não é um mini chapéu, como foi contra a Gales, é um chapéu completo, domina, dá o chapéu e conclui de peito de pé.
Quem lançou essa bola, eu pergunto para vocês? Newton Santos, a enciclopédia do futebol, né? Tinha que ser. A sabedoria, a solidez também da defesa do Brasil é algo que a gente tem que destacar, porque a gente tinha na zaga Orlando e Bellini, e tinha o Newton Santos com outro lateral, De Sordi. Eles fechavam a zaga ali de um jeito, o goleiro era o Gilmar do Corinthians. Então, assim, a solidez defensiva do Brasil era muito grande, e boa parte dessa solidez residia ali naquele grande pilar chamado Newton Santos. Bom, E para reforçar a questão da participação do Botafogo, né, o Rui Castro, na biografia do Garrincha, né, ele fala sobre como essa participação do Garrincha contra a União Soviética foi um marco assim, das pessoas. Né, o fato dele humilhar os zagueiros marcadores da União Soviética, né, que tinha aquele futebol científico e tal, se temia muito a União Soviética, e o Garrincha humilhando eles ali daquela forma, aquilo voltou as pessoas a terem fé ali na seleção, como foi importante o Garrincha nesse sentido. E quando você fala sobre a seleção não ter se abalado depois de tomar o gol da Suécia, quem é que vai lá pegar a bola no gol e fala, não, calma, vamos virar? É o Didi, né? Outro já na época, já no Botafogo. pois é, acho importante a gente destacar assim, o papel que esses caras tiveram não só atacando, mas também defendendo. E assim, para fechar, a grande participação do Botafogo assim, se resumiu quantitativamente a 3 jogadores, mas em qualidade, em poder de decisão, em assumir responsabilidade, poxa, Newton Santos na defesa, Didi no meio-campo e Garrincha no ataque, assim, sendo protagonistas das jogadas ofensivas e defensivas, em sua maioria. Então, tem um outro personagem que é um pouco reverso da medalha. Foi brilhante, porque foi o primeiro preparador físico. Assim, a gente falar em preparação física era o Paulo Amaral, que levou o cargo à importância que ele tem, né, dentro do mundo do futebol, né, o cargo de preparador físico. Ele foi um zagueiro ali não muito interessante entre os anos 40 e 50, e chegou no Brasil como preparador físico. E justamente você falou sobre o efeito Garrincha contra a União Soviética, né, o improviso, o drible, né, a conotação de humilhação do adversário. O Paulo Amaral é esse personagem que acaba destruindo um pouco essa noção de humilhação junto ao Vicente Feola e estimula a que se use o drible, né, se use esse poder de passar pelos adversários do Garrincha como uma grande arma ofensiva. Então isso acaba surtindo um bom efeito, assim. Só para frisar para o público jovem, às vezes não tem conhecimento muito sobre quem foi o Garrincha. Garrincha, além de ser conhecido como o maior driblador da história do futebol, ele tinha deformação na coluna, né? Uma perna torta 6 centímetros para dentro e a outra para fora. Ou seja, era alguém que você olha e você fala, pô, será que essa pessoa anda direito? Né? Foi um grande craque e talvez uma coisa única no futebol brasileiro, né? Mundial. E o Botafogo teve uma contribuição direta para isso, já que o Botafogo foi um clube que aceitou ele, já que os outros ele já tinha passado por várias peneiras e o pessoal olhava para ele e não aceitava. Né? E o Garrincha foi aquele cara que o Botafogo, né, em campo, o Newton Santos teve uma participação direta, falou, esse cara aí não dá para a gente dispensar não, por conta dos dribles que o Garrincha deu na peneira, né? E ele teve essa participação tão grande no futebol, que é maior em 62, como o Walter Aló vai falar agora para a gente. Olá, Henrique. Olá, Marco. Lateral esquerda, pessoal, tudo bem? É o seguinte, 62, digamos, chamado canto do cisne, né, dessa geração de 54, 58 que o Marco, perdão, falou, né? E ali você tem uma equipe mais envelhecida, né, numa Copa no Chile, né? E ali você tem uma presença marcante do Botafogo, né, em termos de quantidade de jogadores, foi a mais expressiva, 5 jogadores, né? Didi, Newton Santos, Garrincha, Amarildo, Zagallo, né? E com protagonismo absoluto do nosso Mané, né? Que o Henrique lembrou ainda há pouco aí, né? Que era quase uma negação, né? Da anatomia, né? Para jogar a bola, e ele foi tudo o que foi, né? Então, para muitos especialistas, né? E não é dizer que são os botafoguenses que falam isso, o Garrincha teria ganho, né, com aquelas aspas, uma Copa sozinho, né? Sozinho, perdão, né? Então, até tem aquela discussão, quem foi mais protagonista ou mais, digamos, decisivo, esse homem que mudou a Copa, Maradona naquela Copa de 86 ou o Garrincha, né? Então, a gente tem essa discussão. Então, o Botafogo, né, vem
com essa contribuição aí bastante expressiva, né, desses 5 atletas, né, 5 decisivos, né? O Amarildo vai entrar em função da contusão do Pelé, né? Se eu não me engano, logo no primeiro jogo, né? E o que que acontece? O Amarildo acaba ficando em casa, né? Dizem as lendas aí que quando ele vai entrar, o pessoal fala, o Didi fala, o Newton Santos, não, tá em casa, né? É só você olhar para um lado, tá o Garrincha, olha para a lateral esquerda, tá o Newton Santos, olha ali para o meio, tá o Didi, né? Parecia aqueles jogos do Botafogo no Carioca, nas taças nacionais, Garrincha levando para o fundo e Amarildo, né? Se eu não me engano, fez os 2 gols assim, muito parecidos, né? Aquelas jogadas Sim. típicas do Garrincha. Então, a participação do Botafogo é expressiva, né? Como eu lembrei, a mais expressiva em termos numéricos. O Marco ainda há pouco tinha falado aí de uma figura alvinegra expressiva, que é o Paulo Amaral, né? Que ao longo dos anos 50, praticamente, se eu não me engano, de 51 a 58, ele é preparador físico do Botafogo, chegou a ser técnico em outras vezes, né? Em momentos específicos, até no final dos anos 70, 80, e se você for ver também nesse lastro, né, apesar de você estar falando especificamente da Copa de 62, você tem ali a questão, né, da comissão técnica, a própria contribuição depois que vem com figuras mais para frente, como o Lídio Toledo, né, o próprio Zagallo, né, então você tem, né, uma contribuição do Botafogo, não só, né, do ponto de vista técnico dos jogadores, como, né, com a expertise de comissão técnica, né. Então, essa participação é bastante relevante do Botafogo, né? E eu estava até fazendo um levantamento aqui na pesquisa, das 21 edições de Copas do Mundo, o Botafogo forneceu jogadores em 16. Isso é bastante expressivo, né? E se a gente quiser forçar um pouquinho a barra, se formos contar o louco na Copa de 10, são 17, né? E uma coisa interessante, e 14 ininterruptas, né? Da primeira Copa de 30 até a Copa de 90, são 14 contribuições expressivas, né? E se a gente for recuar um pouquinho, que não é nem o nosso objeto aqui agora, ali nas primeiras Copas do Mundo, o Botafogo tem incríveis 6, 7, 9, né? As Copas de 30, 34, 38 também tem uma grande contribuição. Então, isso, por um lado, nos orgulha muito, né? Não é à toa que vem a alcunha, né, da Sele Fogo, né? Isso aí eu até brinco com vocês, eu sou um pouco mais velho que vocês, eu cresci escutando esse negócio da Sele Fogo, Sele Fogo, Sele Fogo. Marco também lembrou em outros momentos em que, no momento de confusão, né, de briga política nos bastidores do futebol brasileiro, você teve seleções regionais representando o Brasil, mas o Brasil, o Botafogo já representou o Brasil, né, quase que literalmente. Depois a gente até comenta isso num outro momento, né, mas em 68, por exemplo, o Brasil dá de 4-1 na Argentina, com 8 jogadores do Botafogo. E no banco estava o time todo do Botafogo, foi convocado, né? Se eu não me engano, só o goleiro que não foi. E 8 titulares, e o Botafogo / Brasil dá de 4-1 na Argentina. Então, em Minas Gerais, a gente pode fazer isso, né? O que nos deixa, né? Talvez, não sei se eu posso falar pelo Marco, pelo Henrique, nos deixa um pouco, às vezes, talvez tristes, é que o tempo vai passando, a gente não consegue, né, avançar enquanto estruturação, enquanto clube, resultados, e apesar dessa belíssima história, ela fica cada vez mais para o passado, né? E a gente não consegue, né? Tirando o heróico Jefferson na Copa de 14, a gente já está meio que comprometendo essa nossa tradição, né? É isso, curioso. Henrique, é isso, Marco. É curioso que o Botafogo, né, estava próximo de ser ultrapassado pelo São Paulo. E aí você teve a Copa de 14 e o Botafogo conseguiu botar mais vantagem ainda, né? Porque teve o Jefferson e o São Paulo não mandou ninguém, né? Isso, E aí, isso. e aí se a gente for agora seguir, né, no nosso roteiro, tem 1970, né? Uma Copa em que o Botafogo tem uma participação com 3 jogadores, né? Sendo o principal dele o Jairzinho, furacão da Copa, que faz gol em todos os jogos, né? Faz 7 gols, ele faz 2 gols no primeiro jogo, e depois faz gols em todos os jogos, além de jogadores que eram reservas, já era permitido substituição nessa época, né?
mas que, como o Paulo César Caju, por exemplo, chegou a ser titular em alguma das partidas e era um grande atleta. E o outro era o Roberto Miranda. O Botafogo, então, teve uma participação ali muito importante, principalmente pelo Jairzinho. O Botafogo teve presente em gols em todas as partidas. E um levantamento até curioso que eu fiz é que das substituições, né, que o Zagallo fez durante a Copa, ele fez 6 substituições durante a Copa, 4 foi para colocar jogadores do Botafogo, né, ou o Roberto Miranda ou o Paulo César Caju. Por isso que o Paulo César Caju foi titular também em algumas partidas. Então, o Botafogo teve uma participação efetiva nessa Copa, que é considerada a Copa com a maior seleção de todos os tempos, né, na história do mundo. Você tinha o Pelé, você tinha Tostão, Rivelino, o Carlos Alberto Torres, né, você tinha ali grandes craques, né, assim, embora, né, a fase de alguns, né, o Pelé, por exemplo, jogou muito na Copa, mas não estava numa boa fase no futebol. Mas você tinha uma seleção ali incrível. E é interessante também a gente ver a questão dos técnicos, né? Porque quem formou a seleção foi o João Saldanha, que até hoje tem o recorde de aproveitamento da seleção brasileira em todos os tempos, né? O Tite agora não conseguiu ultrapassar, né? De 90, quase 91% de aproveitamento, né? Ganhou 10 partidas, perdeu só uma, assim, então era um cara que estava muito bem, mas que por conta de um motivo político acaba não seguindo na seleção, né? Por conta daquela briga ali com o Médici, que ele fala, né? Teria falado aquela frase, né? De que ele manda nos seus ministérios, eu mando na minha seleção, né? Porque ele escala os seus ministérios, né? Porque ele tinha sugerido o Dario Peito de Aço, né? O Dario da Maravilha, né? Para a Copa do Mundo, Médici, né? E o João Saldanha teria respondido dessa forma. O João Saldanha, então, é retirado do controle da seleção brasileira, e quem entra é o técnico do Botafogo, né, o Zagallo. O Zagallo vai para a seleção saindo do Botafogo. Então, assim, o Botafogo tem uma participação direta, tanto na formação técnica da seleção, quanto também no maior craque, no maior artilheiro da seleção nessa Copa, e o único brasileiro a fazer gol em todos os jogos da Copa do Mundo. Então, só aí a gente já pode ver o tamanho do Botafogo, a importância que tem, né? Como o Aló falou, né? Hoje em dia a gente tem esse problema de o Botafogo não evoluiu enquanto time, enquanto diretoria, então a gente vive assim, engatinhando, às vezes uma boa campanha ali, mas no geral muita dificuldade para os títulos. Mas o Botafogo é um clube gigantesco, com uma história gigantesca, e é o clube, né, mais importante se a gente for falar de que clubes que mais contribuíram para o Brasil ser pentacampeão, né? Pelo menos nesses 3 títulos, o Botafogo ali junto com o Santos também, junto com o Cruzeiro, ele teve sua importância, mas o Botafogo, como a gente pode ver, foi o clube mais importante para esses títulos. Ok? Agradeço a vocês pela audiência, deixem seu like aí, curtam o vídeo, compartilhem. Muito obrigado.